Só um instantinho. Ok, começou aqui. Então, boa noite, gente. É uma grande satisfação poder estar aqui hoje no terceiro dia de atividades do nosso Congresso de Odontologia Hospitalar, da Liga de Odontologia Hospitalar de Alagoas. Hoje trazendo aqui uma temática bem pertinente, principalmente nesses momentos em que a gente está em restrição de locomoção, que a gente está, né, em isolamento social. Então, tratando hoje a respeito da temática do atendimento em home care, né, que já, não só nesse momento de pandemia, mas já vinha fazendo um trabalho muito especial antes e agora, mais que nunca, né, demonstra isso. E aí hoje a gente é contemplado aqui com duas feras, né, duas grandes expoentes da odontologia hospitalar. Uma já é de casa, a doutora Carminha, faz parte da coordenação da Liga. Você já conhece, né? Já esteve aqui também nos outros dias, mediando. Hoje ela está aqui apresentando. Carminha é do Hospital do Coração, é quem coordena lá o serviço. E hoje temos a grande honra também de receber a professora Cecília Aguiar, lá do Rio Grande do Norte, uma das pessoas também referências na área de odontologia hospitalar e home care, e que vai passar para vocês aqui um conhecimento muito importante nesse atendimento que vocês vão poder extrapolar, inclusive, para o uso cotidiano de vocês. Então, eu vou passar já para vocês a palavra, né? Fiquem bem à vontade. Eu costumo dizer nas apresentações aqui, sintam-se em casa, né? Então, fiquem bem à vontade. O momento é de vocês e estou aqui para aprender com vocês também. Tá ok? Então, uma boa noite e vamos lá. Começando a nossa atividade. Eu queria só iniciar agradecendo a professora Ceci. É uma honra imensa ter você lá conosco. E ela vai iniciar essa palestra e vamos discutindo à medida do tema que for passando, não é assim, professora? Isso. Vou começar uma projeção com vocês, tá certo? E aí, durante, Carminha, eu não vou estar conseguindo olhar o chat, nem estar olhando as pessoas, porque eu vou estar dividindo a tela, mas aí, qualquer coisa, você abre seu microfone, tá? Comenta, você tem toda a voz aqui, né? Queria agradecer ao convite, né? Acho que hoje a gente é amiga, né, Carminha? Eu sou muito feliz por ter você na minha vida. Né? E estou muito feliz com esse convite, né? Obrigada, professor Henrique, também, pela oportunidade. É sempre bom falar para pessoas que têm interesse no assunto, né? Show de bola. Né? E quero dividir com vocês esse tema. Estava falando agora há pouco, né, que a odontologia domiciliar, o home care odontológico, ele é um complemento muito forte da parte hospitalar. Porque muita gente pensa que o paciente que a gente atende em domicílio, sei lá, é Dona Maria, que tem um probleminha no joelho e por isso tem dificuldade de andar, e existe esse tipo de paciente, mas tem pacientes que têm uma estrutura de hospital em casa, né, que tem um leito hospitalar, que tem uma bomba de infusão, né, uma BIC, uma bomba de infusão contínua, que tem oxigênio no quarto, que tem monitores, e quando você olha, você acha que você está no hospital por um momento. Né, que tem uma equipe, que às vezes é o dia todinho, a equipe se revezando, e sai o fisioterapeuta, e entra o fonoaudiólogo, e sai o fono, e entra o dentista, às vezes tem até que esperar, quando não coordena essas chegadas. Então, às vezes é uma coisa muito parecida com a questão hospitalar. Né? Então, o paciente, às vezes, ele tem a complexidade de um paciente hospitalar, com um pequeno detalhe, é que a gente não tem o suporte do ambiente hospitalar. Porque no ambiente hospitalar, se meu paciente tem uma parada cardiorrespiratória, na pior das hipóteses, eu posso gritar e vir um grupo me ajudar para revezar comigo no cuidado. Em casa, não. Eu vou mandar chamar o SAMU e vou iniciar os primeiros socorros e eu estou ali, sem toda uma equipe. Então, muita gente acha que home care é muito mais fácil, isso é uma ilusão. São coisas diferentes, são ambientes diferentes, não quer dizer que porque é em domicílio é mais fácil do que hospital, é mais cômodo do que hospital, cada um tem seus prós e seus contras,
né? Então, são coisas complementares, e é isso que eu vim discutir com vocês aqui hoje. O atendimento odontológico domiciliar durante e após o Covid-19, né? Teve o antes, que é o que a gente fazia até então, né? Faço isso desde 2008, de rotina. E assim, depois, talvez até pareça com o que a gente fazia antes, mas a gente nunca mais vai ser igual, gente. Nunca. Né? Eu acho que o mundo mudou, é inevitável, as pessoas mudaram, a maneira de ver o mundo mudou, e a gente vai ter que se adequar a isso, inclusive o atendimento odontológico domiciliar. Tá bem? Quer comentar alguma coisa, Carminha? Vou seguindo, tá bem? Você está ótimo, pode seguir. Você vai colocar a sua tela? Não tá, já não está com vocês a tela? Não, eu não estou conseguindo ver, não. Você consegue alterar? Não. Alguém confirma se está vendo? Porque eu estou compartilhando. Não, estamos vendo a senhora. Ah, é? Então vamos lá, eu vou voltar. Deixa eu ver o que ocorre. Perfeito. Não é possível compartilhar sua tela, apareceu para mim a mensagem agora. Eu vou tentar novamente. Isso, tenta novamente. Vamos ver se agora vai. Estão vendo? Agora sim. Sim, Agora sim. sim. Ah, então joia. Bom, então algo tinha acontecido, né? Mas é isso que eu estava falando com vocês, né? O atendimento odontológico domiciliar durante o Covid-19, porque a gente teve que fazer uma série de adaptações, algumas delas continuam, outras não, especialmente sobre o tipo de procedimento que pode ser feito. Eu acho que é isso que a gente precisa discutir. Até o atendimento hospitalar, eu acho que a gente está evitando levar paciente eletivo para centro cirúrgico, né? Levar paciente especial para centro cirúrgico, para fazer procedimento de rotina, por quê? Porque a gente está focando de deixar os leitos, as necessidades, para uma urgência maior, inclusive Covid, outra coisa. Esses pacientes especiais da gente, que a gente leva para o hospital, são pacientes mais vulneráveis à doença, e o ambiente hospitalar é um ambiente provável de contágio. Né? Então, a gente mudou essa questão da rotina, de quem que a gente vai levar para um hospital, de quem que eu vou atender em casa, que tipo de procedimento eu vou fazer em casa, o que é que eu vou fazer agora, talvez uma coisa mais simples, para esperar 3, 4, 5 meses, para depois fazer um tratamento mais agressivo, digamos assim. Então, a gente tem pensado muito nisso, e é isso que eu vou discutir com vocês. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender é que essa odontologia domiciliar, ela tem um público-alvo, né? E o primeiro grupo que está incluído aqui dentro são as pessoas que têm dificuldade ou impossibilidade, né, uma impossibilidade física, permanente ou temporária, de se deslocar para o consultório fixo. Então, idosos, pessoas imobilizadas por fratura, pessoas restritas ao leitos ou cadeirantes, dependentes de ventilação mecânica, em uso de nutrição enteral e parenteral, limitados para deambular, com limitação de transporte. Então, às vezes, é uma pessoa que anda, ele caminha, mas que para transportar, daqui que ele chegue do ponto A ao ponto B, é custoso, é cansativo, é estressante, e por esse motivo, muitas vezes, se opta em fazer aquele atendimento em domicílio. Esse é o público padrão. Né? E aí a gente tem os pacientes imunossuprimidos, né? Especialmente os pacientes em quimioterapia, que a gente prioriza até aquela laser terapia fazer em casa, né? Pacientes em cuidados paliativos, aqueles pacientes com doenças crônicas, incuráveis, mas que muitas vezes têm um tempo de sobrevida longo, e a gente busca dar uma qualidade de vida para esses pacientes. Né? Os pacientes drogaditos, né, dependentes químicos, que muitas vezes estão em processo de desintoxicação, estão numa clínica, estão internados, e aí você está com a dor de dente, está com um problema qualquer, a gente não vai tirar ele daquele ambiente, a gente vai atendê-lo onde ele está. Né? Pacientes com transtornos psiquiátricos para os quais ir para o consultório gera descompensação. Então, aqui é uma série, né? Pacientes com claustrofobia, com fobia de consultório, com síndrome do pânico, com transtorno obsessivo compulsivo, pacientes esquizofrênicos, alguns pacientes no espectro autista, em casos mais severos, né? Mais comprometidos, pessoas com depressão profunda, e a gente consegue, muitas vezes, uma aceitação dessas pessoas de serem atendidas em casa. E aqui eu coloco, eu acho que esse... Ceci. Oi, amiga.
Você consegue tirar uma frasezinha que está embaixo, que você está compartilhando? Consigo. Ocultei. Ocultar. Ocultei já. Ok. E aí eu coloquei por último as pessoas capazes de ir para o consultório fixo, para o ambulatório, mas que optaram pelo atendimento odontológico domiciliar por comodidade. E, gente, eu sei que muita gente da odontologia entende que esse grupo 6 não deveria estar aqui, que atendimento odontológico domiciliar é só com pessoas com impossibilidade real, com contraindicação de ir para um ambulatório. Mas eu entendo que se a gente faz com responsabilidade, se eu estou oferecendo um serviço, se aquela pessoa está querendo aquele serviço em casa, agora no tempo de Covid, por que não? Né? De repente, sei lá, uma pessoa de 40 anos de idade, saudável, não é diabético, não é hipertenso, não tem problema nenhum, mas ela está em restrição social, em isolamento, está no cantinho dela, tem um problema qualquer, sei lá, solta um provisório. E ela não quer ir no ambulatório, no consultório convencional, porque ela entende que ali é uma questão de risco, ela se expor e ela quer receber um atendimento em casa. Então, é possível. Né? Se o serviço faz aquilo com responsabilidade, é possível. Então, é uma série de pessoas que podem ser atendidas em casa, né? Isso é uma questão de saúde para essas pessoas, é uma questão de qualidade de vida, mas a gente tem que entender também que é uma questão de mercado. Olha a quantidade de gente que pode se beneficiar do nosso trabalho e muitas vezes está a gente, enquanto dentista, brigando com o colega da sala do lado, porque ele quer aquele paciente para ele, eu quero aquele paciente para mim, e a gente tem um nicho pouco explorado, né? O dentista saiu do seu consultório, o dentista foi para o hospital, a gente ainda está abrindo espaço, conquistando o lugar que a gente tem direito no hospital, porque eu acho que é para ter muito mais profissional do que o que tem hoje, né? Mas se a gente pensa que a odontologia hospitalar está pouco explorada, a domiciliar está muito menos ainda. Tem muito espaço, tem muita possibilidade. Então, vocês que são acadêmicos, podem pensar que isso é uma possibilidade de atuação. Não pensando só no mercado, tá certo, gente? A gente tem que ser responsável, tem que entender que você tem que gostar daquilo, que você tem que se dedicar daquilo, aquilo que você tem que estar preparado para atender aquelas pessoas, né? Mas é um nicho de mercado, né, que é isso que eu trago aqui. Em tempos de Covid-19, a odontologia domiciliar, ela é uma necessidade de mercado, mas ela é uma oportunidade de mercado. Então, o paciente precisa e eu tenho como oferecer aquele serviço. Entendam, por favor, que oportunidade é diferente de oportunismo. Oportunidade é eu ter uma demanda e eu prestar um serviço de forma ética, de forma correta. Oportunismo é eu dobrar meu preço, né? É fazer o que estão fazendo com o EPI, por exemplo. Uma máscara N95 era R$3, eu cheguei a pagar 40 numa unidade. Isso é oportunismo, mas a gente oferecer esse serviço é oportunidade, né? Então, tem várias vantagens, vários pontos fortes desse atendimento odontológico domiciliar. A gente pode atender pacientes que não chegariam no meu consultório. Ele não seria um cliente potencial, então eu posso ter um consultório, posso atender no hospital, e aquele domicílio é uma terceira oportunidade de atuação, porque ele não queria nem para um nem para outro, nem para o hospital, nem para o consultório, ele pode ser atendido em domicílio, né? Eu posso ter um investimento inicial menor do que montar um consultório completo, né? Isso é outra questão. A concorrência ainda é baixa. A gente ainda está num oceano azul amplo de possibilidades, né, de atuação. Né? A gente acaba sendo um profissional diferenciado. Então, se você é uma pessoa que visa um atendimento humanizado, que gosta de se relacionar, que quer estar ali treinando os cuidadores, orientando a higiene bucal, muitas vezes a gente vai mensalmente naquela casa. Não digo nem para fazer o tratamento, que é semanal, mas quando termina tudo, muitas vezes são visitas mensais, aí passam para bimestrais, podem passar para trimestrais ou semestrais, mas às vezes a gente está indo ali com frequência, para quê? Para acompanhar de perto, para treinar o cuidador, para ver como é que está a higiene bucal, para acompanhar uma lesão, né? Então, a gente acaba se diferenciando, prestando um serviço diferenciado nesse contexto. Tem uma rotina dinâmica, assim como o ambiente hospitalar, você está conversando sempre, né, com um colega diferente, numa casa diferente, né, às vezes tem até lanchinho,
né, quando chega nas casas. A gente pode contribuir para a qualidade de vida de uma pessoa que às vezes tem uma doença crônica, uma doença incurável, mas que às vezes tem uma estrada longa pela frente, e por que não ter uma vida de qualidade? Né? Podendo falar bem, podendo sorrir bem, podendo mastigar, então a gente está lá ajudando. E tem a questão da atuação interprofissional, que eu acho que é muito parecido com o ambiente hospitalar, né? A gente está sempre em contato com os profissionais das outras áreas, né? E isso é bem bacana. Eu considero que tudo aqui são vantagens de a gente poder atender em casa. Né? E aí, assim, você diz assim, beleza, já estou numa liga de hospitalar, já quero atuar no hospital, vou fazer uma habilitação em OH, em odontologia hospitalar, então eu vou para domiciliar também. O que é que eu preciso para ser um profissional bem-sucedido? Porque, assim, para você ser bem-sucedido no hospital, você tem que ter muito conhecimento, né? E você tem que ter um bom relacionamento, porque se os técnicos de enfermagem te odeiam, nada flui, a realidade é essa. Né? Então, você tem que ter um bom conhecimento e um bom relacionamento. Em domicílio, ainda tem mais coisa. Porque no hospital, você pode ser contratado do hospital e a tua preocupação é ir lá e atender. Em domicílio, vai ser mais difícil que isso aconteça. Normalmente, você vai ter que ser um empresário, você vai ter que ser um empreendedor. Né? Não que em hospital não precise, mas no domicílio é quase regra. Né? Então, a gente precisa dominar as técnicas de atendimento daquele público-alvo, isso é igual ao hospital. Eu preciso organizar os equipamentos e os materiais que eu vou levar, né? Porque cada casa eu tenho que levar tudo separadinho, e se não tiver planejamento, eu vou passar sufoco no meio do procedimento. Se eu esqueço um fio de sutura no dia de uma cirurgia, eu não tenho como chegar para a técnica de enfermagem, ou para a enfermeira, ou para alguém e dizer, ó, pega ali do hospital uma lâmina de bisturi, pega ali um fio de sutura. Não, naquela casa não vai ter. Então, a organização de equipamento e material é mais pesada. Né? Adequar a biossegurança ao ambiente também, porque no hospital tem toda uma norma, você está lá em contato com o CCIH. Você, depois de um tempo que você está ali dentro, você, né, ou que você faz um curso, que você estuda, que você vai pegando a prática, você sabe como agir. Cada casa é uma. Né? A maneira de você, como é que você vai colocar o lixo, né, enquanto você está atendendo, e depois o transporte desse lixo no hospital, você não tem essa preocupação. Né? Então, assim, tem vários detalhes, gente, que eu quero dizer para vocês, que não é simplesmente pegar uma malinha e ir na casa de Dona Maria e atender, não. Tem muita coisa em jogo. Né? A gente precisa estabelecer um procedimento operacional, uma diretriz de atendimento, um POP, feito vocês falam muito em hospital, procedimento operacional padrão, a sequência, desde que eu chego, como é que eu arrumo, que materiais eu vou usar, com que objetivos, com que técnica, como é que eu termino, como é que eu desarrumo. Então, tem toda uma lógica, que no hospital também tem, mas que aqui tem mais detalhes. Né? Eu preciso adequar o serviço à legislação e às normas sanitárias. Né? Então, não é simplesmente eu pegar as coisas no meu consultório e sair atendendo. Pode fazer, poder, a gente pode tudo. Não é verdade? Não quer dizer que seja o correto. Então, você quer atuar de forma correta, de forma ética, né? De forma dentro dos princípios da legislação, sem ter risco de estar sofrendo denúncia, né? Sem estar comprometendo a tua reputação, você vai ter que se adequar. Não é simplesmente ir. Tá? Então, você tem que ser um excelente gestor, você tem que entender de gestão, de logística, de planejamento estratégico, de marketing, né? E eu digo que são todas as alternativas, não é uma coisa que a gente vai escolher, o que é que eu preciso de tudo isso. Eu preciso de uma série de coisas para poder ter sucesso nesse atendimento domiciliar, né? Primeira coisa que o pessoal pergunta é que equipamento você usa, né? Cecília, eu quero comprar um home care. O pessoal chama o equipamento de home care. Não, gente, home care é o atendimento em domicílio. Eu já fiz muito atendimento em domicílio com a malinha de mão, só com um exame clínico e um foco de testa, um fotóforo, ou um motorzinho de prótese. Né? Muitas vezes com papel e caneta para fazer uma prescrição de onistatina, você não precisa necessariamente de um equipamento. Muitas vezes são úteis, né? Porque eu não tenho o vácuo da parede do hospital, então eu preciso de um aspirador, que a gente tem esse aspirador mais simples. Tem alguém com o som ligado, eu acho, por isso que está fazendo eco. É o meu, Cecília. É, Carminha. É só para aproveitar, para não esquecer. E principalmente agora, dá para ouvir? Dá sim. E principalmente agora, nesse momento, quando a gente precisa ir
é exatamente isso que você acabou de falar. É o essencial, né? É aquela malinha pequena, já com tudo preparado para uma urgência ou emergência, né? Então, se a gente puder já perguntar, tem sugador, né? Sim. Já, ou então, vamos levar a maior quantidade de gás possível para deixar a cavidade intraoral sequinha. Exatamente nesse momento, é o mínimo que a gente vai precisar. Sim. Né? Era só para dar essa... Exatamente, porque imagina o seguinte, você está levando o seu equipamento para aquela casa e a gente tem que ter todos os cuidados do que eu vou dizer aqui para frente, porque tanto a gente pode estar contaminado, a equipe de saúde pode estar contaminado com o vírus, né? Não, a gente tá focando muito no corona, mas a gente esqueceu que a gente podia estar contaminado com várias coisas antes e você está levando para aquela casa, né, que as pessoas, em tese, não estão contaminadas, e você pode estar, em vez de você estar levando saúde, você está levando doença. Então, a gente tem que levar o mínimo possível, tudo tem que estar muito limpo, tudo tem que ser, tudo que puder ser esterilizado vai ser esterilizado, o que não puder ser vai ter que ser desinfectado, e não tem como ter coisas, isso aqui não dá para desinfectar, então vai ser descartável. O que não der para desinfectar vai ter que ser descartável. Em casa, é comum o paciente ter o aspirador dele. Se ele tem, eu não vou levar o meu, né? Eu só vou usar um motor de rotação, que a gente usa muito esse motorzinho portátil aqui, ou um motor grande, se for estritamente necessário. O paciente está com a pulpite, o dente lateja, ele relata que lateja, ou a família percebe por alguma questão, tirou uma foto, mandou para você, o dente está inteiro, o dente não tem restauração, e agora? Né? Não é um caso para exodontia, preciso fazer um acesso endodôntico, eu vou levar o motor nesse caso, se não, você não vai levar, né? Então, assim, antes era uma questão de comodidade, de a gente levar o suficiente para não carregar tanto peso, porque, gente, é peso, é ginástica que a gente faz. Agora é uma questão de eu não estar levando coisas desnecessárias para eu não ser fonte de contágio. E depois o trabalho de limpar tudo antes de ir embora, e quando chegar na clínica, limpar de novo, né? Então, a gente vai levar o necessário, né? Existem vários tipos de equipamento, não estou fazendo propaganda de nenhuma marca, já usei esse que tem o X em cima, tá? Que é muito conhecido aqui no Brasil, muita gente usa. Hoje eu uso esse outro, né? Que é o Equipomaster. A gente tem o ultrassom portátil, que inclusive está contraindicado agora em tempos de Covid, porque gera aerossol, um aerossol de controle difícil e grande dispersão, então eu não vou usar ultrassom. Se eu precisar remover cálculo, eu vou fazer com cureta na mão, né? E sempre essas malas, feito essa preta aqui do lado esquerdo da tela, malas plásticas, acrílicas, que eu possa higienizar, porque quando chega na casa do paciente, a gente vai higienizar tudo. Né, vai passar álcool 70, ou vai passar um quaternário de amônio, né, associado à biguanida, né, então vai ter que desinfectar tudo, né, quando entra e quando sai. Então, se antes eu conseguia fazer 2 atendimentos no turno, agora com Covid eu estou fazendo um só, até por respeito ao paciente, para nas minhas vestes eu não estar levando infecção, né, então isso mudou. Né? Então, primeira coisa, gente, é que o equipamento não é o mais importante, o recado que eu queria deixar. A segunda coisa é levar só o necessário, tá? E aí, é a pergunta padrão que todo mundo me faz. E aí, eu posso comprar um equipamento? Na casa de mamãe, tem um quartinho lá nos fundos que está desocupado, que era um quartinho de doméstica, agora ela não tem mais essa doméstica, e vou colocar um autoclave lá no quartinho e vou colocar o equipamento. E aí, o que é que vocês acham? Não pode, gente, certo? Mesmo que você esteja esterilizando tudo, fazendo tudo certinho, que você tenha um canto que vai ser o expurgo, não é assim. Eu não posso ter um serviço de saúde dessa maneira, né? Então, a resolução ainda de 99 da Vigilância Sanitária estabelece condições para a instalação e funcionamento da assistência odontológica. Ela é a resolução que rege a odontologia. E naquela época, ele dizia... Já naquela época, em 99, gente, 21 anos atrás, né? Já estava, 21 anos atrás, olha só, já estava previsto que as unidades transportáveis, móveis ou portáteis, deverão ter um local de referência para a vigilância sanitária. Quer dizer que eu tenho que ter um registro na vigilância, e esse local tem que ser um estabelecimento, não pode ser o quartinho de mamãe,
Tem que ser uma clínica, ou um escritório, né, ou um consultório individual, num prédio comercial, o que seja, mas um local que tenha um registro, primeira coisa, tá? Então, a gente não faz as coisas de qualquer jeito, né? Eu tenho que ter toda uma lógica de biossegurança. A gente já usava EPI, às vezes eu vejo foto de algum colega com blusinha de manga curta, com aquelas roupinhas hospitalares, fazendo atendimento de braço de fora. Né? Em domicílio, no calor que fosse, eu, pelo menos, Carminha, sei que também usava jaleco de manga longa, usava luva, usava máscara, touca, né? Já usava o protetor facial, que agora está muito na moda. Isso é uma guerra minha, há mais de 10 anos que eu fico no pé, falando para o pessoal como usar protetor facial, né? E agora mais do que nunca, né? Mas assim, a realidade, por exemplo, a gente usa muito foco de testa, porque nas casas eu não tenho a iluminação que às vezes eu consigo ter no ambiente hospitalar. E a gente está colocando uma segunda touca, olha aqui o detalhe nessa imagem, cobrindo o foco de testa e cobrindo a lateral do protetor facial. E aqui eu estou com a máscara cirúrgica tripla, porque para essa imagem eu estou fazendo um exame bucal simples, num paciente que não é um paciente suspeito. Em tese, todo paciente é potencialmente contaminado, tá certo? Mas aquele paciente é um paciente que está em isolamento domiciliar e que não tem sintomas respiratórios, eu não estou gerando aerossol. Se eu estiver gerando aerossol, eu vou estar com uma máscara de proteção respiratória, FPF2 ou N95 ou superior, uma máscara com a proteção superior a estas. Né? Então, aqui eu estou usando o jaleco de tecido, com o jaleco descartável em cima, gramatura de 30, sem aerossol, ou 50 com aerossol, tá? Isso vale para o domicílio. Um detalhe é que a gente está precisando trabalhar com o ar-condicionado desligado, e a janela do quarto aberta, então o calor tem sido grande, tem sido literalmente um trabalho suado, né? E com base nisso, eu e a professora Diana, a gente fez um e-book, eu vou colocar aqui o QR Code, tá? Quem tiver smartphone pode ligar a câmera do telefone e fotografar, colocar como se fosse fazer uma foto do QR Code, e ele já redireciona para vocês poderem fazer o download. Tá? Quem quiser conhecer esse material, foi um e-book que a gente fez, orientações sobre biossegurança para o atendimento odontológico domiciliar em tempos de Covid-19, né? Então, ele foi lançado há pouco tempo. Na verdade, a gente fez um mapa mental com uma sequência de como que tinha que ser essa biossegurança, como é que a gente está propondo que ela seja, né? E ele está em constante mutação, porque os colegas estão dando feedback, estão dando dicas, e a gente está mudando, mas eu acho que é legal que vocês conheçam também. Porque no domicílio eu tenho peculiaridades, né? No domicílio eu tenho que me paramentar e desparamentar muito mais vezes. No hospital você está lá paramentado, se você vai passar em 10 leitos, você está lá com aquela N95, você não vai mexer nela. Você vai trocar, de repente, o teu capote, né, o teu avental estéreo, você vai trocar a tua luva, mas ali na face você não vai ficar trocando. Né? Então, no domicílio tem essa questão da paramentação e desparamentação mais frequente, o que é um desafio, e a gente precisa ter uma lógica, toda uma lógica. Tá? A biossegurança, a gente segue várias normas, várias resoluções, né? Então, tem aquela que eu citei para vocês de instalação e funcionamento, eu tenho normas sobre boas práticas de processamento de produtos, de funcionamento de serviços que geram assistência domiciliar, gerenciamento de resíduos de saúde. Aqui eu mostro até um parecer sobre parto domiciliar. Então, se um parto pode ser realizado em casa, outros procedimentos também podem. Mas tem toda uma lógica para isso. Então, a gente tem que saber o que é que foi publicado e seguir aquilo ali. Aquilo ali não é só teoria, né? Aquilo ali precisa ser colocado em prática, né? Inclusive, a questão da esterilização. Então, aqui a norma que fala das condições de funcionamento da assistência odontológica, ele fala dos equipamentos e materiais e diz que as unidades móveis, elas devem ter um local próprio para esterilização ou um contrato com uma empresa dessa finalidade. Como assim? Ou eu tenho um serviço próprio, que tem um expurgo e uma central de esterilização, ou eu tenho uma clínica de um colega, que meu serviço funciona lá, e eu tenho um contrato, e nesse contrato fica claro que minha esterilização acontece naquela clínica, que minha coleta de lixo seletivo, de lixo contaminado, acontece naquela clínica. Eu não posso desprezar de qualquer jeito o lixo contaminado,
né? E eu tenho que ter um local específico para armazenamento, que não pode ser a casa de mamãe, tá? Então, você não necessariamente, você tem que ter uma central de esterilização no seu consultório, você pode ter um escritório. Carminha tem uma sede assim, né, Carminha, que é um escritório mais simples, sem cadeira odontológica, muitas vezes sem central de esterilização, e você faz uma esterilização terceirizada. Tem empresas, não sei se vocês têm ciência disso, tem empresas que só fazem esterilização. E você leva lá, quer falar, Carminha? Não. Você leva teu material lá numa caixa com trava, numa caixa rígida, né? Leva lá naquela empresa, é feita a limpeza, a lavagem, a embalagem, e você paga por unidade. Você não necessariamente precisa ter uma central. Isso acaba barateando o custo de um serviço de home care. Né? A partir do momento que basta você ter um escritório ou sublocar o consultório de alguém, para você ter um armário, para guardar as suas coisas naquele armário, para guardar seu equipamento ali, né? Então, a gente, assim, tem com possibilidade de diminuir o custo, mas sempre, gente, dentro das normas, com muita responsabilidade. Tá? Então, assim, e esse lixo contaminado, né? O lixo contaminado, pelas normas, essa norma, que é a mais recente de 2018, ela diz que ela se emprega, inclusive, aos serviços de assistência domiciliar. E diz que os resíduos gerados pelo serviço de atenção domiciliar devem ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por uma pessoa treinada. Quer dizer o quê? Que o papel grau cirúrgico, digamos, que eu usei ali, eu até posso colocar no lixo comum da casa, porque é só um papel. O papel toalha que eu enxuguei em minha mão, ou um papel A4 de prescrição, um receituário, que, sei lá, eu errei e vou fazer outro, pode ficar no lixo da casa, tá? Mas, assim, um bocado de gás, encharcada de sangue, encharcada de saliva, não poderia. Então, a não ser que naquela casa tenha coleta de lixo contaminado, o que é comum, né? Então, durante muitos anos, a gente, no recipiente rígido com trava, né, com as travas dos 4 lados, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que eu levo o meu material contaminado, a gente colocava o lixo ali para levar para a clínica. Porém, em tempos de Covid-19, entendam, isso não é regra para sempre. Planejo voltar a levar meu lixo para a minha clínica, mas em tempos de Covid, a orientação que a gente teve de experts na área é: deixe o lixo contaminado na casa, num saco com nó, dentro de outro saco, para coleta padrão. Por quê? Porque se aquela casa, o paciente ou alguém do ambiente estiver contaminado, e eu levo o lixo para outro canto, eu estou disseminando a infecção. Então, foi uma coisa que mexeu com a gente ter que fazer essa mudança em tempo de Covid, de ter que transportar, né, de parar de transportar o lixo contaminado, e a gente entender que não era adequado aquilo. Porém, naquela casa, quando é feito um curativo, ou quando alguém troca um absorvente íntimo, né, ou quando alguém sofre um corte, qualquer coisa do tipo, aquela gase com sangue vai para o lixo comum. Né? Então, também a gente não está fazendo alguma coisa, vamos dizer assim, absurda, né? Mas durante anos a gente transportou em tempos de Covid, a gente está deixando o lixo na casa, bem acondicionado, mas na casa, para descarte com a coleta. Tá? Então, assim, como é que é isso? A gente usa os instrumentais contaminados, essa caixa rígida com trava, tem que ter boas travas, tá? Não pode abrir aqui pelas alças, né? A gente tem que ter caixinhas de pérfuro cortante, que a da gente é pequenininha e fica aqui dentro, então fica aqui dentro, são caixinhas que são descartáveis, mas elas não são de papel, elas são de plástico, tá? E aí, quando chega no limite, naquela capacidade, a gente descarta da maneira padrão, né? A gente leva o saco de lixo hospitalar, né? E levava de volta para a clínica, e agora, em tempos de Covid, a gente está deixando esse saco com nó, muitas vezes dentro de um segundo saco, mas no lixeiro da casa. Então, isso é uma mudança temporária, tá? O que mais? Aqui eu vou mostrar um vídeo que mostra o passo a passo de como é que é um atendimento domiciliar. Isso é um vídeo com a professora Diana, que é minha sócia, minha dupla, desde o momento que a pessoa está na clínica até o atendimento e até voltar. Então, é um vídeo que a gente fez em câmera acelerada, tá? E acho que dá para vocês terem uma noção de como é que é esse atendimento domiciliar.
Foi antes do Covid, algumas coisas mudaram, mas para vocês verem como antes do Covid a gente já tinha um cuidado com a biossegurança, um cuidado rígido, tá? Vou rodar para vocês verem. Gente, acho que dá até uma canseira de ver, né? Peraí. Dá até uma canseira de ver, né? Mas, assim, alguns detalhes mudaram, assim. A gente agora, muitas vezes, se paramenta antes de entrar no cômodo. Quando tem qualquer aerossol, que foi o caso, ali foi utilizado rotação, né? Então, a gente vai desparamentar fora do cômodo, né? Não vai ser mais naquele cômodo, e a gente vai repensar como é que isso vai ficar no futuro. A gente de rotina, a gente sempre paramentou no cômodo, especialmente com o paciente que tem lucidez, porque eu acho que é importante ele olhar para a cara da gente, ele saber que ali é um ser humano, que a gente existe, né? Outra coisa, de ele ter certeza que aquele EPI não se contaminou de maneira alguma, que está sendo só para ele, uso único, né? Porque às vezes o paciente lúcido vê a gente todo vestido parecendo um astronauta, fica assustado, né? Mas a gente está tendo que ter uns cuidados a mais, né? E aí vocês viram sinais vitais, aferindo pressão, checando glicemia, por quê? Porque no hospital você tem aquilo ali de rotina, do domicílio nem sempre. Por isso que eu digo que às vezes é mais difícil fazer home care, né? Porque aquele paciente não tem a glicemia do dia. Muitas vezes eu tenho que me aferir, eu tenho que checar, para ele não ter o risco de uma hipoglicemia no meio do atendimento. Eu tenho que ter conhecimento de como fazer isso. Eu tenho que saber aferir a pressão dele nos membros superiores, mas tenho que saber aferir nos inferiores, porque nem sempre eu posso usar aquele braço para aferir a pressão. Então, são muitas coisas em jogo, são muitos detalhes, né, que não é tão simples assim fazer home care. Eu não estou aqui querendo desestimular, não é isso. Eu estou querendo convidar vocês
para fazer home care, mas para fazer com qualidade, valorizando a odontologia, elevando nossa profissão, né, fazendo o paciente entender que importância, que cuidado que a gente tem ali. Nesse contexto, gente, que tipo de atendimento odontológico eu vou realizar no tempo de Covid-19? Urgência e emergência, né? Eu não vou realizar em pacientes vulneráveis à doença, né, pacientes domiciliares que são vulneráveis, um tratamento eletivo. Então, por exemplo, tem paciente que eu ia mensalmente, ou bimestral, ou trimestral, para tratamento periodontal. Eu estou conversando com as famílias e com os cuidadores, reforçando a higiene bucal, né? Muitas vezes até à distância, muitas vezes por uma videochamada ou por WhatsApp, e dizendo, vamos esperar um pouquinho, não vamos submeter ele no risco à toa. Como é que tá? Manda foto da boca. Então, a gente está brincando até de fazer teleodontologia, que é uma questão que precisa muito ser discutida, né, que eu sou contra substituir a odontologia por isso, mas no momento como a gente está, eu acho prudente a gente manter esse contato, se mostrar disponível, né, e ver com a família, não, tá tudo ok, gengiva não ok, ele está se alimentando bem, então vamos esperar passar esse momento e deixar esse tratamento eletivo para depois. Então, eu vou fazer o que é urgência e emergência, né? E aí, antes de fazer qualquer procedimento, eu tenho que avaliar, a primeira coisa, se o paciente é um paciente para atendimento domiciliar e se o momento é oportuno. É isso que eu disse para vocês. Às vezes, aquele paciente é para domicílio e fazer uma raspagem nele seria simples, mas não é o momento. E eu vou levar em conta em quê? Vou conversar com a família, explicar para a família não achar que eu estou querendo tirar meu corpo fora, que eu estou com medo, não é isso. Isso é responsabilidade de o que é oportuno deixar depois e o que é de fato importante fazer logo. Essa decisão vai ser com base também na minha conversa com a equipe, com o médico geriatra, com o médico oncologista, com o cardiologista, quem quer que seja que assiste o paciente, né? E muitas vezes com a enfermeira daquele serviço de home care, né? E manter contato, normalmente tem um grupo, né, e eu vou chegar para o físio, para o fono, ó, se você perceber que ele está mais secretivo, que ele está com cialorreia, que teve alguma mudança na boca, que está com mais biofilme lingual, com mais saburra, aí você vai me chamar, mas para eu não ir à toa, então a equipe vai ser muito importante, né, a parte dos exames hematológicos desse paciente é muito importante, né, um paciente que está com qualquer alteração, isso antes ou após Covid. Eu não vou fazer um procedimento em domicílio um paciente com 60 mil plaquetas, com 70 mil plaquetas. Né? Se aquele procedimento é de fato necessário, é realmente necessário, então vamos para o hospital. Então a gente tem que ter aquela consciência, até onde é o limite do que eu posso fazer em casa. Né? Que medicamentos que ele toma? Preciso suspender algum medicamento em contato com a equipe? Preciso suspender aquele anticoagulante que ele toma e trocar por uma heparina? Estou conversando sobre isso com o médico, né? Então, tudo isso é importante. Os sinais vitais, temperatura, usar um oxímetro, a gente usa de rotina, aferir a pressão, olhar pulso, olhar glicemia, né? Então, tudo isso vai ajudar a gente a decidir se o paciente é um paciente para home care, se o momento, se a necessidade é urgente para aquele momento, em tempos de Covid, se isso pode ficar para depois. Tem algum microfone aberto, a gente fazendo barulhinho. Então, assim, que tipo de tratamento odontológico a gente vai fazer em tempo de Covid-19? Urgência e emergência. Hemorragia, claro, isso é urgência. Uma fratura dentoalveolar de um dente que não tem um tratamento endodôntico, que está causando trauma, que está ferindo a mucosa. Se é um dente que tem um tratamento endodôntico, muitas vezes eu vou deixar para depois. Não está com dor, não está com infecção. Vou deixar para depois. O paciente está com uma dor em geral, de qualquer tipo. Uma dor que é de competência da gente cirurgião dentista. Tem que ir lá cuidar. Fez uma subluxação de ATM, ou está tendo subluxações frequentes, ou está lá com o queixo caído, eu vou ter que ir lá reduzir. Está com infecção em geral, de qualquer tipo que seja. Um abscesso periodontal, um abscesso endodôntico, uma candidose, uma herpes, qualquer coisa do tipo, eu tenho que ir lá cuidar. Se ele está com úlcera factícia, que são aquelas por mordedura, eu vou mostrar para vocês um caso recente, ou está com úlcera por pressão, muitas vezes por um tubo, por alguma coisa do tipo, preciso ir lá cuidar também, porque ali é porta de entrada para infecção, além de ser foco de dor. Dentes com mobilidade com risco de aspiração, gente, isso é muito comum em casa. O paciente está com aquele dente, vocês conhecem mobilidade grau 5?
com mobilidade grau 5, né? Que às vezes o paciente tem 12 dentes na boca e quando acorda está com 11. E ele engoliu e graças a Deus foi para o trato digestivo. Mas se ele aspira, olha que agonia, e você não está no hospital com a equipe apostos ali, né? Muitas vezes o paciente não está nem com o monitor. Então é um caso que não dá para esperar o Covid passar. Prótese machucando e prejudicando a alimentação. Por quê? A prótese está machucando, mas o paciente pode tirar, muitas vezes a gente vai tirar. Né? Se é só para sorrir, talvez a gente opte conversar com a família e às vezes o paciente mesmo topa. Não, doutora, vou passar um pouquinho sem usar, quando isso tudo passar a gente arruma a prótese. Mas está prejudicando a dieta, o paciente está com dificuldade de comer, está perdendo peso, isso é urgência, tá? Nesse caso é urgência. Né? Então aqui é uma candidose, né? Uma candidose no palato, tá? Precisa cuidar, né? Não dá para esperar. Isso muitas vezes eu vejo uma foto dessa, gente, eu vou deixar a receita. Eu já sei o que eu vou usar aí. Estatina 100.000 I, se o paciente não bochecha, vai aplicar com a gase, vai aplicar com boneca, vai orientar a família, você pode fazer um vídeo, você não necessariamente precisa ir e pode ir acompanhando por foto diária, por que não? Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça, diminuir os preconceitos, reprogramar a mente, trocar, né, o nosso dia a dia, as roupas que a gente veste, a gente não está trocando só o EPI, a gente tem que trocar a conduta. Então, um caso desses, muitas vezes eu não vou no ambiente, eu vou cuidar daquela pessoa à distância. Ou vou na primeira consulta, observo a demanda e vou pedir para me mandar foto frequente. Né? Aqui um caso, biofilme lingual, mas aqui tem infecção, tem infecção também, tem candidose secundária. E aqui eu preciso prescrever o medicamento, mas eu preciso ensinar a limpar. Observem aqui que o paciente está com a sonda nasogástrica. Então, a família acha que porque ele não está com dieta oral, não precisa limpar a boca. Lê do engano, né? Então, precisa ensinar ele a limpar aquela língua, é uma técnica de higiene atraumática, né? Então, é um momento para isso também. Né? Aqui, ó, higiene péssima do paciente. Tem que orientar a higiene? Tem, mas aqui eu tenho um abscesso. Né? Precisa medicar, precisa drenar, né? Precisa ver qual é a origem aqui, né? Fazer toda a conduta, toda a propedêutica para cuidar disso daqui, não dá para esperar a Covid passar. Né? Em casos de cárie, a orientação que a gente tem é sempre que possível priorizar o tratamento restaurador traumático, onde eu vou usar colheres de dentina e vou usar cimento de ionômero de vidro para selar cavidades. Então, aqui é um caso, cavidades seladas com ionômero, a gente tenta tirar os excessos da maneira que dá, e futuramente, daqui a 3, 4, 5 meses, a gente pode substituir por resina. Tá? Então, a orientação realmente é essa. Tá? Uma prótese machucando, em vez de fazer outra, que são várias sessões, vamos reembasar. A gente diz, já tá aqui, ó, o machucado, né? A gente muitas vezes vai desgastar, vai usar uma pastinha para ver onde que está apertando, mas essa que estava muito desadaptada, eu fiz uma cavidade, coloquei um material aqui dentro, põe em oclusão, espero o material tomar presa ou polimerizar, né? Aqui eu usei um silicone para reembasamento, então ele é fofinho, ele é resiliente, a chance de machucar é menor, e futuramente se pensa em troca, em substituição da prótese. Tá? Aqui é um caso de uma prótese fixa com risco de aspiração. Vejam aqui nesse lateral que a prótese subiu, né? Ela está solta, ela está presa só pelo canino do lado direito da foto, só pelo dente 23. Aqui na região do 11 está tudo solto. Paciente com risco de aspirar, um paciente com esclerose lateral amiotrófica, lúcido, consciente, tem autonomia, entende tudo, mas com entubado, né? Um paciente dependente de oxigênio, então precisa cuidar, não dá para esperar. Olha aqui, a quantidade de sujeira que tinha aqui embaixo e olha o que sobrou no local. Né? E aí, muitas vezes, essa exodontia, ela vai ser programada para logo, ou muitas vezes a gente vai selar, muitas vezes a cavidade aqui, vai colocar um formocresol, vai colocar um ionômero e vai esperar 2, 3 meses. Tá? Então, não é toda exodontia que a gente vai fazer nesse momento em casa, é diferente de hospital, tá, gente? Aqui, ó, úlcera, paciente que tem movimento involuntário, fazia mordedura de língua, tá aqui uma necrose em língua, né? Então, aqui a gente fez uma placa de proteção de mordida, uma placa de silicone que a gente prende com fio dental, eu vou mostrar no próximo slide. E aqui a gente foi debridando essa ferida de língua e fazendo laser. Isso pode ser em casa. Não preciso levar o paciente no hospital, sempre em contato com a equipe, esse paciente estava com terapia antibiótica, né, então sob cuidado, e a gente vai cuidando da melhor maneira possível.
Esse é um caso bem recente. 24/4, o paciente chama, o filho da paciente chama, na verdade antes, dia 23, com essa ferida aqui, e tinha outras feridas em lábio, que eu não tenho na foto, porque são as fotos diárias que ele me manda, e aqui esse fio pendurado no rosto é a plaquinha, essa plaquinha parecida com a da foto anterior, que a gente prende com fio atrás do rosto, como se fosse uma máscara de amarrar, tá? E aí, gente, ó, a evolução, ó, 4 dias depois, tá? Mais 3 dias depois, né? E aqui no 12º dia, olha a diferença, né? E ela já estava há 2 meses com essa ferida. Eu vou olhar para essa paciente, para a família dela, e vou dizer assim, não, gente, espera a pandemia passar, lá para agosto ou setembro, a gente cuida dessa ferida na boca da tua mãe. E a velhinha de noite, na hora de dormir ou durante o dia, gemendo, chorando, gritando porque está com dor, mordendo em cima porque tem movimento involuntário. Isso aqui, foco de dor, porta de entrada para infecção. Então, a gente foi, fez a plaquinha e de lá para cá eu estou acompanhando pelo WhatsApp. Tá aqui, ó. Mensagem do filho. Né, a foto de hoje de manhã, naquele dia, eu fiz, oi, boa noite, tentem manter a ferida sempre lubrificada com a pomada que eu prescrevi, à base de lanolina, ou com óleo mineral. Ela está mordendo menos, o fio dental parece um pouco folgado, vão me dando notícias. Né, então, isso é importante, e eles vão mandando a cada dia, a cada 2 dias, né, e a gente, isso tranquiliza a família, então eu acho que é um papel que a gente tem, que a gente não está cuidando só da saúde daquele paciente, não, é da saúde mental da casa inteira, porque essa mulher que gritava o tempo inteiro parou de gritar, está dormindo e está deixando as pessoas dormirem, então isso é muito sério, a gente não pode negar um atendimento a uma pessoa dessas, e a gente tem que se mostrar disponível, a tecnologia está ao nosso favor. Eu não estou falando para ensinar o paciente da gente a detectar o que é, se aquele dente vai ser uma exodontia ou se vai ser um canal, porque tem aplicativo para isso. Eu acho que a gente estudou para isso. Não é isso, mas o primeiro contato pode acontecer por aqui, por WhatsApp, por telefone. Eu já posso fazer alguma anamnese com a família, anotar os medicamentos que o paciente toma, já saber se tem exame hematológico, se não tem, é uma provável extração, já pedir aquele exame, do que fazer uma visita, né, naquele dia, e aí o paciente está tomando, digamos, sei lá, xarelto, e eu preciso suspender. Preciso falar com o médico. Se eu sei que medicamentos ele toma, como que estão os exames hematológicos, como que é o histórico, e via foto, eu posso prever muita coisa antes. Então, isso daqui é responsabilidade no momento atual. E que tipo de tratamento também, tipo de COVID, eu posso realizar, gente, além de urgência e emergência? Avaliação e acompanhamento, adequar a higiene bucal desse paciente. Né? Porque com a higiene bucal ruim, ele tem um risco maior de aspirar saliva contaminada e de ter pneumonia aspirativa, que pode levar ele para o hospital. Né? Então, às vezes, o meu medo de ir, eu estou deixando de orientar, de cuidar da higiene daquela pessoa, ele vai ser hospitalizado. Era melhor uma ida pontual de um profissional um dia só e depois eu acompanhar à distância do que ter aquele avôzinho ali internado. Né? Treinar cuidadores, isso é muito importante. Eu tenho feito vídeos para a agência de cuidadores, né? Vídeos aqui à distância, orientando como vai fazer essa higiene, como vai fazer abridor de boca, como vai fazer boneca, isso é muito importante. Né? Vou preservar lesões, vou preservar alterações em geral, acompanhar aquelas alterações e manejar desconfortos, como ardência bucal, como xerostomia, o paciente queixa de boca seca, eu posso fazer um paliativo, orientar o consumo de líquido daquele paciente, passar um substituto salivar, passar um hidratante labial. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Paciente que está com cialorreia, com babação, ou com cialostase, com acúmulo de saliva na parte de trás da garganta, isso está dificultando o trabalho de fono, isso está aumentando o risco de aspiração e de pneumonia. Eu posso ver medidas ali, medidas locais, medicamentos, né, até toxina botulínica, a gente pode pensar para diminuir o risco de hospitalização por aspiração, por exemplo. Né, e os cuidados paliativos dos pacientes com doenças incuráveis ou terminais. Então, isso a gente não vai deixar de fazer, com responsabilidade. Tá? Então, aqui um caso, tem um sequestro ósseo, esse paciente a gente tinha radiografia panorâmica, paciente com 90 e tantos anos, mandíbula fina, o paciente sem dor, a gente optou por não mexer nesse momento.
né? Tá aqui o sequestro, o círculo para vocês verem, né? Relativamente grande, né? E assim, nesse momento a gente optou por não mexer, tá? Então, de repente, daqui a 3 meses, alguma coisa do tipo, a gente vai levar esse paciente para o hospital, fazer uma biópsia, fazer alguma coisa do tipo, e não nesse momento, tá bem? Então, nem sempre intervir é a melhor solução. Aqui o paciente, essa questão já tinha faz tempo, não foi uma coisa de uma hora para outra. O paciente não fazia uso de droga antirreabsortiva, né? Não teve nada do tipo. É uma questão que já é crônica, que já está com ele há 6, 7 anos e que ele procurou a gente agora. Então, esperou 6, 7 anos. Sou eu que vou querer mexer aqui, ele tem uma fratura de mandíbula, ter que botar placa em plena pandemia, entendem? Então, isso a gente pode discutir depois, se vocês discordarem, tá? Paciente com a boca seca, ó, né? Uma hipossalivação, na verdade, uma acialia, uma ausência de saliva, e a gente vai usar o substituto salivar, né? Vou hidratar esse lábio para parar de ter fissura, como eu estou vendo aqui na comissura bucal. Vou orientar a higiene bucal do cuidador, né? Isso aqui é uma foto prévia ao Covid, então eu não estou com avental descartável, hoje eu já estaria, né? Mas a gente orienta essa higiene bucal, né? E depois que passar isso tudo, gente, que eu espero que seja breve, a gente vai poder fazer tudo, vai poder fazer pele, vai poder fazer dentística, vai poder fazer cirurgia, endo, próteses novas, talvez de forma diferente, talvez a maneira de a gente atuar mude. Talvez eu queira uma resina de uso único, não queira ficar pegando no tubo de resina. As resinas, elas vão vir fracionadas, isso já existe, né? Talvez eu use o avental descartável para sempre. Eu já usava no consultório, a gente já usava no home o avental descartável para vários procedimentos. Talvez eu use para tudo, mas a gente vai poder fazer os procedimentos, né? E é isso que diz a lei, para a gente fechar, que regula o exercício da odontologia, que diz que todo conhecimento aprendido no curso de graduação ou pós-graduação, né, que eu estou praticando o ato pertinente à odontologia, não estou extrapolando a minha área, e eu tenho que estar atento às novas abordagens de conhecimentos científicos e culturais para ampliar meus instrumentos de conduta, né, visando além do bem-estar biológico do paciente, né, aumentando a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das afecções bucais. Então, isso compete ao dentista. O home care compete a nós, o atendimento odontológico domiciliar compete a nós, tá? Feito com qualidade, feito com responsabilidade. Eu deixo aqui meus contatos, os contatos da H3 Odonto, que é meu serviço de atendimento odontológico domiciliar, junto com a professora Diana Rosado, e deixo também as minhas páginas pessoais, doutora Cecília Aguiar, tá? Para quem gosta de Telegram, nem botei aí, mas tem o Telegram, Prof. Cecília, tá? Estou sempre compartilhando conteúdos exclusivos, né? E fecho com essa frase de Fernando Pessoa, gente. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já não tem mais, que já tem aquelas roupas que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia. E se a gente não ousar fazer essa travessia, a gente vai terá ficado à margem de nós mesmos, né? E a gente está nesse tempo, a gente está no tempo de travessia, né? Um tempo diferente, eu acho, de tudo que a gente, eu acho que parecido com o que a gente está vivendo foi o HIV/AIDS na década de 80, que mudou a maneira da odontologia agir. O dentista não usava luva, vocês acreditam nisso? Vocês que são acadêmicos, né? O dentista botava a mão na saliva, né? E mudou tudo, né? E a gente vai ter que mudar tudo, né, Carminha? Abre teu microfone, eu vou deixar você falar, que eu falo muito, e vou olhando muito, aqui o chat. Fala muito bom, muito bem. Bondade sua. Adorei, saudade das suas aulinhas lá de Natal. E eu vou responder logo uma perguntinha aqui do Oliver, tá? Ele perguntou quantos atendimentos pode ser feito no dia? Carminha. Oi. Não sei se é só a minha percepção, mas o seu volume de fala está baixo. Eu estou ouvindo bem. Eu estou escutando mais baixo você. Por exemplo, a professora Cecília, eu escutei muito bem, mas o seu está um pouquinho mais baixo, está um pouco abafado. Algumas pessoas também colocaram aqui. Não sei. Eu estou com um problema. Deve ser do microfone do computador, que às vezes fica por baixo. Então, e aí fica... o meu computador, eu estou com 2 telas, na realidade, porque a do computador
não tá saindo voz. Aí eu tenho que ligar o celular, entendeu? Eu tô com... Tá horrível aqui pra Mas mim. dá para escutar. É só porque tá um pouquinho mais baixo, se tivesse só como regular. Mas se não, dá para escutar É bem. porque a voz da professora Cecília é bem expressante, assim. Mas muito bom. Bastante sotaque, né? Que é minha característica. Eu acho que eu não nego minhas origens. Sou nordestina com muito orgulho. Somos, Somos. A maioria de nós, creio eu. né? Então, vamos lá. Oliver perguntou, quantos atendimentos pode ser feito no dia? Né? Isso é uma pergunta muito ampla. Porque, por exemplo, hoje, nessa pandemia que estamos vivendo, o ideal é que não seja nenhum. Como a professora Cecília falou, se a gente conseguir fazer uma teleodontologia, ótimo. Mas no dia a dia ou pós-pandemia, vai depender do que você faz naquele paciente. Por exemplo, você tem duas primeiras consultas para realizar e um procedimento para fazer. Dá para fazer 3 atendimentos tranquilamente no dia. Por quê? Porque 2 pacientes vão ser primeiras consultas. O que é a primeira consulta, gente? É igual ao consultório. Anamnese, exame intrabucal, planejamento, né? Então, é tudo que você vai saber o que é que vai fazer naquele paciente. Orientação de higiene, né? Que normalmente a primeira consulta a gente orienta a higiene do cuidador, faz uma prescrição, mas a gente não vai para fazer procedimento, a não ser que tenha urgência. Isso. Né? Deixa eu virar assim um pouquinho para ver se o som fica melhor. E aí vai depender. Mas se você tem 2 urgências para fazer e que, de repente, você chega lá, não tem nem noção de como está aquela boca, às vezes você só vai ter um paciente para atender. Né? Só vai ter condições. Por quê? Como a doutora Cecília disse, o equipo, gente, quando a gente leva para dentro da casa do paciente, é importante que você mostre segurança para a família. Então, você organizou o ambiente, as mangueirinhas, a alta rotação, sugador, seringa tríplice, tudo vai ser limpo novamente na casa do paciente. Então, você tirou o paninho, tirou a caixinha, seja lá o que for, antes de encapar, você já passa aquele alquinho 70 com a gaze, já abre, de preferência, os instrumentais personalizados, você abre um saquinho, né, doutora Cecília? A gente costuma levar a malinha com o nome do paciente para a família entender que aquilo foi separado para ser o José Leônidas. Né? Que eu não estou usando o material que sobrou, que está estéreo, mas que sobrou do atendimento anterior, não. Se eu vou fazer 2, a gente de rotina, Carminha, faz 2 atendimentos por turno, né? Para procedimento. Mas assim, quando tem remoção de sutura, ou eu estou passando só para medicar, ou para uma coisa simples, numa cidade que não tem trânsito, dá para fazer até 3, ou eventualmente, aí é recorde 4 num turno, mas o padrão são 2. Às vezes eu consigo fazer 2 atendimentos e remover uma sutura. Né? Porém, agora em tempos de Covid, a gente está buscando fazer 1 por turno. Por quê? Porque quando termina o atendimento, eu preciso ir para minha casa, tirar o sapato do lado de fora, ir direto para o banheiro, aquela roupa contaminada vai para um saco, eu dou um nó, vou tomar um banho, vou lavar o cabelo. Se eu fizer atendimento de manhã e de tarde, eu vou lavar o cabelo de manhã e vou lavar o cabelo de tarde. E aí fica essa coisa charmosa, essa bucha. Né? Mas tem que ter. Né? Então, assim, essa logística, inclusive de paramentar e desparamentar, não tem permitido 2 ou 3 atendimentos para a gente, mas não. Né? Espero daqui a um tempo voltar a fazer 2. Né? Sai 1h30, 1h40, chega perto de 6 horas na clínica, aqui em Natal a gente não tem trânsito, né? Em cidades que tem trânsito realmente não dá, mas espero voltar a fazer 2 ou eventualmente 3, mas nesse tempo, por respeito a nós mesmos e aos nossos pacientes, estamos fazendo 1 só. Inclusive, Ceci, essa semana eu precisei cancelar uma remoção de sutura por falta de EPI. Olha só. Porque, usualmente, eu uso de gramatura 30.
atendimento que eu faço. Hoje, o mínimo é 40, né? Então, não tinha o API, eu já liguei para a família, já desmarquei. As dentais não estão conseguindo e o TNT de gramatura que eu comprei não chegou. E eu vou confeccionar o meu capote, né? Minha costureira vai fazer um de golinha, de manga, porque entendam, o capote que a gente atende para procedimentos simples não precisa ser estéreo. Os estéreos só vai continuar para procedimentos... Cirurgia. Isso, para cirurgias, para uma raspagem que você vai ver que o paciente sangra muito, né? E aí você vai precisar colocar seus instrumentais mais pertinho, você precisa de um campo mais limpo, mas restauração, uma raspagem simples, remoção de curativo, não. São os capotes que a gente usa no dia a dia. Mas, com a história da Covid, a gente não está podendo atender com de 30, né? Então, de 30, pelo menos o que eu tenho visto, que até está no e-book da gente, procedimento sem aerossol 30 e com aerossol 50. Né? Mas eu vi coisas da Anvisa falando em 30 sem aerossol. Aquele bem fininho, transparente, que a gente compra em saco com 10, ele é de 20. Ele é mais fino. Aquele ali, na verdade, não serviria nunca. Uhum. Né? E a gente, durante muito tempo, usou. E os propés, que muita gente propaga o uso do propé, o propé até é de 20. O propé, a gramatura do propé é 20, então ele não protege. Ele é fino, o Covid passa, né? Então, eu acho assim, que pode usar propé, não estou combinando, mas a gente tem preferido pedir para a família, a gente pede por telefone, ó, eu preciso que a senhora, é possível colocar um pano, um tapetinho na entrada de casa com água com hipoclorito? Inclusive, a gente orienta que eles usem, porque naquela casa tem troca de cuidador, e aquela pessoa precisaria limpar o pé antes de entrar, deixar o sapato na entrada, muitas vezes trocar o sapato. Então, a odontologia está mudando hábitos da casa, a gente está orientando pessoas que não tinham orientação. Uhum. Né? O tapetinho com hipoclorito é fabuloso. Na verdade, cada um de vocês podia ter na entrada de casa. Aqui, né? Oi? Só complementando aqui, Carminha, só uma observação. Normalmente eu compro esse capote descartável, ele com gramatura 80. Olha Você aí. tem em várias dessas dentais, enfim, eu compro muito pela internet, na verdade. O custo não é tão alto, ele sai mais ou menos R$4 cada capote, né? Vem pacotes não estéreis, porque há muitos anos que eu já não uso jaleco convencional. Eu uso para todo atendimento. Muito bem, professor. Esse eu não conheço, de 80, Henrique. Ele é aquele azul que a gente usa normalmente, o cirúrgico, só que ele vem em pacotes de 10 não estéreo. Perfeito. Depois então eu quero a você pode... Depois eu quero a referência. Nesses sites das dentais, enfim, você tem lá, se você colocar jalecos descartáveis, tudinho, tem lá. Tem desses mais finos e tem esses de gramatura maior. Então, já é um hábito pela própria atuação de cirurgia, mas aí eu tenho os kits estéreis e tenho os de atendimento, por exemplo, às vezes, como eu faço cirurgia de implante. Mas são todos impermeáveis, pelo que eu estou vendo. Sim. Acima de 30, sim. Abaixo de 30, não. Então, assim, teve até uma grande discussão sobre o uso do propé e em muitos hospitais está sendo abolido porque já se viu que não previne. Não previne. Inclusive, não previne infecção hospitalar, porque é mais importante do que usar propé, limpar o chão, porque você troca, você anda. E você vai levar no seu propé a sujeira. Não muda nada. A Santa Casa aqui de Maceió, ela já aboliu o uso de propés. Então, hoje você vai para o centro cirúrgico, vai para onde for, você não usa mais propés. Porque justamente mostrou-se que era um gasto desnecessário. Risco de queda grande. Isso, exatamente. Quem nunca tropeçou com propé, eu pelo menos, não sei se eu sou desastrada, também, já escorreguei mais de uma vez com propé. Mulher. E assim, a gente tem que ser racional. Com salto, com alguma coisinha ali, né? Que sempre tem algum saltinho. Por mais que use mais baixo, tem algum saltinho ali. E aí tira essa capacidade antiderrapante. E normalmente os pisos dos centros cirúrgicos e tudo
são pisos muito lisos, justamente para facilitar a higienização, e acaba permitindo que você com o Propé acabe escorregando mesmo. Aqui, o Hospital do Coração também não usa mais Propé. E... o que é que eu ia dizer? Me lembrei, Ceci. E aqui, os nossos pacientes, eles visitam muito o Dr. Google. E aí, o que é que acontece? Desde do mês passado, mês retrasado, eu não tive isso, mas o mês passado, 2 casas que eu fui me pediram para tirar o sapato. E eu não tinha nem Propé. Mas aí eu acho que cabe a gente orientar, porque assim, você atender sem sapato, eu já vi gente dizer que tá atendendo só de meia. Aí cai um instrumental e você sofre um acidente pérfuro cortante. Então, o sapato fechado, com o peito do pé coberto, é uma questão de proteção, é um equipamento de proteção do profissional. Isso é muito importante. Eu não concordo. Eu entendo que a pessoa quer proteger o paciente usando a meia, mas aí você está se desprotegendo, né? E aí, poxa, é todo um coletivo. Eu quero proteger meu paciente, mas eu tenho que estar protegida. E toda a equipe também, viu? Toda a equipe. Desculpe, viu, Carminha, interromper. Só citando, por exemplo, aqui em Maceió, há alguns anos, não sei se Carminha lembra desse caso, repercutiu bastante aqui entre os colegas dentistas, uma funcionária que ia com a sandalinha, então assim, a atendente que ia com aquela sandalinha, e o colega estava fazendo, eu não lembro se era pério ou era endo, alguma coisa assim, e que abriu e drenou um abscesso, né, dentário. Olha. E aí o instrumental caiu no pé da atendente, furou, e ela já tinha algumas complicações sistêmicas, já era diabética, então, por conta dessa infecção, o resultado, ela acabou tendo que amputar 3 dedos do pé. Nossa! E isso entrou como dano trabalhista, o dentista teve que indenizar, além, lógico, da perda física, a sua relação de sua atendente dizer assim, poxa, ela acabou sendo um dano, mesmo eu já tendo orientado, mas eu não cobrei que ela usasse o sapato fechado, enfim. Que é a obrigação do empregador. É a obrigação do empregador. Mesmo que o funcionário, se ele vem de forma errada, você tem que avisá-lo e cobrá-lo para que ande de forma certa, né? Aí, vou terminar minha historinha, viu? Aí quando antes de entrar, eu disse, olha, dona fulana, é o seguinte, a lei da odontologia não permite que a gente trabalhe descalço. Não, doutora, mas não tem problema. Já trouxe aqui um sapato da gente que todos os nossos profissionais estão usando. Eu não tinha nenhum Propé. Você acredita? Eu não tinha nenhum Propé para usar. Tive que atender. Eu só me lembrei de uma professora particular que fazia a gente estudar tabuada ajoelhado. E se não acertasse, tinha que usar o paletó do marido dela. Parecido. Eu estudei nessa professora também, Carminha. Eu também estudei nessa professora. Quando você era ensina... Exatamente. Era o terror dos alunos. Henrique, eu só lembrei dela na porta da paciente. Que eu digo, meu Deus, eu não acredito que eu vou fazer isso. Mas fiz. Porque não ia dar viagem perdida, né? A gente tá morando aqui na parte baixa. A paciente morava lá no condomínio do Aldebaran, que é um atendimento, é um condomínio, perto do aeroporto, mais próximo. Nossa. Gente, aí eu tive que fazer. Aí o que foi que eu fiz? Nos próximos atendimentos, eu vou botar o meu sapatinho dentro do carro. Se a paciente encrencar, eu já boto um Propé também. Sim. Aí o que foi a outra casa, né? Porque a gente vai aprendendo nessa, assim, cada atendimento. Por isso que é tão gostoso a gente discutir, porque as experiências são diferentes. Acontecem muitas coisas diferentes com cada profissional. Mas começa a falar para eles do tapetinho com hipoclorito e fala da importância. Eu acho que é muito legal isso, porque assim, a gente não se toca que aquele paciente ele já está em isolamento domiciliar, só que a cada 12 ou 24 horas roda um cuidador. E aquele cuidador vai pegar transporte público para ir para a casa dele. Então, a chance de ter alguém... Não. Os cuidadores não entram, não, de sapato. Sabe o que foi que ela disse? Mas ele pode estar contaminado, né? Então, assim, tem que limpar o sapato, o cuidador tem que estar de máscara. Se eu chego lá, o cuidador não está de máscara, eu vou fornecer, porque se ele está contaminado, eu não quero que ele me contamine. Então, é toda uma mudança, né, nesse momento, né?
Mas olha, é muito engraçado. Aí ela disse, olha, doutora, eu estou acompanhando, eu acho que foi o doutor Bactéria. Eu acho. E ele disse que tem que passar o pé no tapete, tem que deixar o sapato respirar aí fora, não pode entrar com o sapato. Eu digo, minha gente... O sapato tem que respirar. Respirar pelo menos 1 hora para o vírus morrer. Eu digo, eu não sabia dessa. Ela fez, não pode entrar. E realmente, na frente da casa dela tinha um monte de sapato que eram dos cuidadores. Agora sim, é uma paciente que só tem 30% do pulmão, só respira com 30%. Então a gente entende. Entende. Né? Então, quanto mais a gente puder mostrar segurança, aí a gente faz, né? Assim, a gente já pegou muitos casos, né? Engraçados. Já tive paciente que eu tinha que entrar pela porta dos fundos e no quartinho dos fundos da casa tinha uma roupa para eu trocar, porque ela não tinha confiança na minha roupa. Imagina. Eu tinha que colocar uma roupinha hospitalar que ela tinha lá e o jaleco dela, tudo embalado, já estava quente ainda. Gente, paciência, a gente respira fundo e vai. Isso é odontologia domiciliar. Imagina que é o seguinte, ali naquele momento, ela é a minha patroa, ela é a minha chefe. Cada casa que eu vou tem um chefe diferente. Obviamente que enquanto não fere nenhuma norma, nem minha ética, nem que não me fere de alguma maneira, não tem problema. Já tive casa que a mulher fez um jaleco e mandou gravar meu nome, doutora Cecília, porque ela queria que eu usasse o jaleco da casa, porque ela sabia como é que estava limpo. Eu quis entender como uma prova de carinho, porque era um jaleco também só meu. Ótimo, se cada casa quiserem fazer um jaleco, eu uso. Né? Não tem problema. Então, assim, paciência, gente. A gente tem que entender que aquelas pessoas têm trauma, que, né, têm uma doença crônica, que estão carregando aquilo há anos. Morrem de medo de infecção, morrem de medo que aquela pessoa tenha pneumonia de novo, né? A primeira coisa que eles me perguntam é, doutora, você está vindo do hospital? Olha aí. Eu digo, não. Eu primeiro venho atender vocês, para depois ir para o hospital. Então, você não tem noção, aqui eles estão super descolados, Cecília, assim, é bom, né? Mas, assim, eles estão buscando tudo, sabe? Doutor Bactéria, doutor Google, doutor não sei quem. Assim, eles saem caçando informações. E que angústia, né? Que angústia que essas pessoas... A gente que atende em casa, a gente vê o tamanho da angústia, o medo que as pessoas estão... Que os velhos lúcidos estão com medo, nossos velhos estão com medo. Então, né? Aqui, Laís pergunta se a teleconsulta é feita por qual programa? Se é pelo Google. Assim, eu tenho feito por telefonema, no momento que a pessoa me procura, que muitas vezes é por telefone, e querer entender o que está acontecendo, e muitas vezes eu passo pelo WhatsApp por comodidade. E aí eu digo, aqui no WhatsApp faz assim, passa os medicamentos que ele usa, me manda os exames de sangue, sei lá, dos últimos 3 meses, fotografa tudo que você tiver, né, sei lá, se tem algum laudo, algum exame complementar, manda também e me manda foto da boca, uma filmagem da boca. E aí a gente segue. Aí pode ser por telefone, e aí vai, né? E muitas vezes tem casos que eu digo, não precisa ir, e às vezes um dia depois a pessoa me liga com um relato diferente, eu digo, não, dona fulana, mudei minha ideia, agora eu tenho que ir. Mas ninguém até agora encrencou com esse tipo de conduta, de achar que eu estou com medo, de achar, não, eu deixo muito claro para eles que é para proteger todos da casa, né? Mas se alguma coisa mudar na informação que foi dada, a gente entender que tem que ir, vai. Muda também. Aqui também, eu estou fazendo por telefone e WhatsApp. Não estou usando nenhuma ferramenta do Google, não. E, gente, vai ser uma realidade. Muitas coisas de estomatologia, elas podem ser feitas à distância. Hoje eu assisti aula com um professor de estomatologia na faculdade que eu faço parte, ele deu aula na disciplina, né, que eu sou da disciplina de diagnóstico oral, e ele deu aula lá na disciplina, e o cara é uma fera, o cara é um patologista, e ele presta serviço para vários locais do mundo. Ele está em Estados Unidos, ele está à distância. Então, alguém está lá e ele pergunta, gente, como é que é a consistência dessa lesão, a palpação? Fotografa agora do outro lado. Agora pega uma régua descartável, milimetrada, vamos medir para mim essa lesão. E ele está ajudando no tratamento, no diagnóstico à distância. Imagina se esse expert tivesse que viajar para avaliar cada paciente.
né? Quantas pessoas que ele está ajudando a obter um diagnóstico. Então, eu acho que ele tem que abrir a cabeça da gente, sabe? Eu acho que isso é uma realidade inevitável para a odontologia. O EAD, educação à distância, o ensino remoto, ele é inevitável, não vai substituir o presencial, mas complementar é inevitável. Agora está mostrando a importância, né? E a teleodontologia, ela é inevitável, não tem volta. Quem tiver revoltado, respire fundo, toma um Vale, um diazepam, esse caminho não tem volta. Também concordo, Ceci. Ontem a gente discutiu Verdade. com a doutora Sara, né, que é infectologista. A pandemia vai acabar, mas o vírus vai permanecer. Vai. Né? Então, assim, é um vírus, é mais um vírus. É igual que você falou. Que talvez ele seja cíclico, igual a influenza, igual a H1N1. A gente está tendo surto de H1N1 aqui em Natal agora. Gente que está sendo hospitalizada, todo mundo da família chorando porque é Covid. Quando chega o PCR, chega o resultado que dá H1N1, a família diz, ai, que alívio. 3 pacientes que eu tive notícia que deu H1N1, a família fez, ai, que alívio, quer dizer, e antigamente ter H1N1 era o fim. Talvez isso aconteça com o Covid. Outra coisa, tem coisas que não tem vacina, a gente não sabe como é que vai ser. Uhum. Verdade, verdade. Então, o que a gente está discutindo muito é que é a odontologia antes pandemia, odontologia pós-pandemia. Vai ser uma outra, como você falou. Teve a fase da AIDS, mudou a odontologia, né? Todos os profissionais se adequaram à luva. Ah, eu não consigo, eu não tenho tato. Eu não tenho, né? Então, assim, eu não peguei essa fase. Eu acredito que você também não pegou. Acho que a gente já pegou com luva. Silvana, minha aluna querida que está aí, com certeza pegou. Eu peguei a transição. Eu tive professores que eram complicados, era toda hora divertido na clínica integrada ou na clínica de atendimento, porque às vezes eles já tinham 30 anos, 40 anos de formados, e no consultório particular eles muitas vezes atendiam sem a luva. Na faculdade eles eram cobrados disso, né? Eles eram cobrados para que não usasse. Toda hora tinha uma advertência. Tem alguns professores mais novos que davam a gente via dar aquele cutucadozinho, né? Dizia, bota a luva, olha não sei o quê, né? Porque é um costume, é um processo, e isso são ciclos, né? Como você está falando. Então, antigamente ninguém lavava as mãos de um paciente para outro, passou a lavar as mãos, depois usar a luva. Protetor facial, não tem volta. Alguém que não usar protetor facial daqui para frente, Silvana sabe, que é minha aluna do curso de odontologia hospitalar, que eu levava 2, 3 viseiras, às vezes, para os alunos usarem na hora que fossem fazer procedimento, e já teve colega médico, colega dentista, de dizer assim, essa menina está se amostrando, está querendo aparecer com esse protetor facial, né? Porque eu não deixava aluno atender sem protetor, a gente higienizava, muitas vezes o aluno seguinte usava aquele protetor higienizado, mas eu não deixava atender sem, porque a gente tem noção da importância. Daqui a um tempo vai ser um absurdo não usar. Interessante que, assim, né? Eu estou com 20 anos de graduação, né? E aí, na época de graduação, já existiam esses protetores que a gente, às vezes, levava para usar. Eu, muitas vezes, usava, inclusive, tinha eu e mais uns 2 ou 3 na turma que tinha, porque, para quem usa óculos, usar o outro óculos de proteção é uma desgraça. É horrível, E o protetor facial facilitava, né? Então, depois que acabou a faculdade, então acabou, e aí eu acabei perdendo, na época da residência, acabei perdendo esse protetor facial e ficou. Vim readquirir agora, né? Mas é como você está dizendo. Então, daqui a alguns anos não, já de agora, eu acho que já vai ser uma realidade. Então, daqui a alguns anos, ninguém mais vai atender sem o protetor facial. Né? O uso da máscara N95, que ninguém nem sabia o que era, acho que vai ser rotina também. Então, assim... Eu acho que daqui para frente, fez aerossol, independente de pandemia ou não, daqui a 10 anos. Eu vou fazer um acesso endodôntico. A gente vai botar um N95, gente. Eu acho que vai ser rotina. Sei lá o que pode estar rodando ali. Acho que vai ser rotina do consultório. Vai ser rotina, né? Talvez um exame clínico normal, não. A remoção de sutura, não. Vai ser a máscara tripla. Mas, assim, vai gerar aerossol, vai usar um ultrassom, um jato de bicarbonato. E a gente está, inclusive, repensando o uso disso. Eu consigo fazer uma antisepsia perfeita entre um paciente e outro depois de usar um ultrassom? Né? Na minha rotina de hora em hora, será que eu consigo?
Então, a gente tem que pensar. A doutora Sara questionou isso com a gente, dizendo que para decantar o aerossol que ficou no ambiente, a gente precisa de pelo menos 2 horas, Ceci. Olha aí. Imagina. Que foi o que eu fiz hoje à tarde. Eu atendi um paciente 1h30 da tarde e outro paciente às 4. Pronto. O de 1h30, 2h30 eu terminei. Então, não deu nem 2 horas, porque 4 horas o outro estava entrando, foi 1h30. Mas eu fiquei 1h30 montando aula, olhando o WhatsApp, quer dizer, de bobeira. Não posso mais, nesse momento, eu não posso mais atender de hora em hora, de meia em meia hora, como eu fazia. E fui atender urgência. E foi o primeiro dia que eu fui atender no consultório, hoje. No consultório, porque em home, no hospital, eu não parei. Mas, gente, como é estranha a sensação. Não é? Eu também estou achando. Eu me senti assim, um alcoólatra aqui, que deu o golinho de novo, sabe? Aquela saudade gostosa do consultório, ao mesmo tempo aquela coisa sufocante da N95. Falta de ar, janela do consultório aberta, né? Não sei como será daqui para frente, mas eu acho que 2 coisas vão permanecer. É a máscara e a N95. Então, assim, como você falou, não, vai só fazer uma consulta, vai só remover uma sutura. Pode ser a máscara cirúrgica, mas eu acho que para procedimentos, tá face a face com o paciente, bem pertinho ali. Eu acho que a partir de ontem já os respiradores, né? E a máscara. Eu acho que os exaustores, Carminha, vai começar a ser exigência da vigilância. Sim. Acho que vai entrar como uma das exigências da vigilância. E o tipo de ar-condicionado, né? O Sim. tipo do ar-condicionado, porque a gente compra qualquer um que vende na Casa de Bahia, na Insinuante, a gente não olha, porque tem filtros, tem ar-condicionados próprios, né? Mas que tenha exaustor na sala, que tenha não sei o quê. Eu sei que, por exemplo, tem muita gente que trabalha em alguns empresariais que mal tem janela na sala. Pois sim. Né? Ou outros que às vezes são até mais altos, que a janela não abre. Ela é só a vidraça na frente, mas não abre como janela, né? Esse tá chorando. Então, vai ter que ser uma readequação. A gente geral. Vai ter que se readequar. Arquitetura, engenharia, odontologia, todo mundo vai se readequar. É um novo mundo. É um novo mundo. É interessante que esses últimos meses eu já vinha fazendo um curso online, né, de outras coisas, de reaprendizagem, né, parte de educação e tal. E uma das coisas que foi dita nesse curso foi que, assim, é estranho porque, em geral, as eras, a história, ela divide... A história é dividida em eras, né, em períodos. Então, a era medieval, a era contemporânea, a era não sei o quê. E a gente está na contemporânea há muito tempo. É um tempo muito maior do que o de todas as outras eras. E precisava de um marco para mudar essa era. E eu tenho certeza que esse vai ser um dos marcos, porque a partir disso vai ser uma nova existência, né, em todos os aspectos. Pessoais, profissionais, todos os ramos vão ter que se readequar, vão ter que se reinventar. Então, do mesmo jeito que teve a era industrial, o iluminismo, o renascimento, tudo isso vai ser um novo renascimento, se a gente pode dizer assim. Sim, sim. E a gente vai terminar melhor, não é romantismo não, sabe? Porque às vezes a gente fala isso, a gente pensa que é romance, que eu tô querendo ser romântica, não é isso. Mas eu acho assim que quando todas as crises... quem passou por uma guerra, que acho que não é o caso de ninguém que está aqui, mas quando a gente se supera, né, eu acho que a gente termina mais forte, a gente termina mais resiliente, a gente termina pronto para mais susceptível a mudanças, mas a gente não vai terminar, eu acho que quem passar por isso tudo e terminar igual ou pior, tem que repensar a existência, porque a gente tem que terminar melhor. Isso é uma das coisas que eu tenho dito muito, assim, se você pegasse todo esse período que a gente está passando, em confinamento, e você dizer assim, o que é que eu era antes, o que é que eu estou sendo agora durante e o que eu vou ser depois. Se você não teve progressão em nada, meu amigo, repense sua vida. Repense sua vida, porque... Repense se vale a pena continuar no mundo, porque é demais, sabe? É meio que isso mesmo, porque é complicado, porque depois de tudo isso, né, a gente está passando por esse momento e não tem uma mudança. Todas essas epidemias, as grandes epidemias, trouxeram grandes mudanças na história, né? E essa não vai ser diferente.
Pois é, alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida, gente? Estão perguntando se já passou a frequência. Lucas, e aí? Lucas é o rapaz da frequência. É um dos nossos ligantes. Né? Eu acho que foi bem proveitoso, eu acho que a gente quis Com passar, certeza. né? Quis passar essa explanação do que é a odontologia domiciliar, né? Como funciona. A doutora Cecília foi excelente nas suas palavras. Então, para quem tinha uma curiosidade e não participa da liga, já deu para entender bem, né, o que é o serviço da odontologia domiciliar. Ela difere da hospitalar, mas eu acho que É uma ela tem habilitação ligação. também à parte, né, Carminha? Uhum. Não é habilitação ainda, professor, mas vai ser. Vai ser em breve, Isso, creio eu, igual ao hospitalar. Gente, vai ter um congresso sábado, dia 9, o terceiro encontro brasileiro de home care odontológico. Quem quiser participar vai ser online, vai ser muito Maravilha. legal, promovido pela BOP. Quem quiser conhecer, entra lá. Eu não sei como é que é a inscrição para acadêmico, mas para profissional custa R$ 80, quer dizer. E é beneficente, essa arrecadação vão ajudar entidades, né, para arrecadar dinheiro para entidades. Então, eu acho que vale a pena. Né, eu estarei lá como ouvinte, não vou perder nem um minuto. E assim, não tem como não se apaixonar, gente. Eu acho que quando o vírus da odontologia hospitalar e também da odontologia domiciliar pega na gente, aí é para sempre. Não tem vacina, não tem. É bom demais. É apaixonante, né, Ceci? É. É bom demais. Estaremos dia 9 também, sábado agora, vai ser bem interessante. Eles sempre trazem temas maravilhosos, né, Ceci? Eu acho que vale a pena. Esse já é o terceiro, né, Ceci? É o terceiro. Terceiro encontro. O primeiro foi no Rio, né? O segundo foi São Paulo. São Paulo e agora online. E achei muito legal essa iniciativa deles, né? Muito legal, porque estava previsto para ser lá para outubro e eles anteciparam, né? Porque muita coisa vai mudar, né? Inclusive, assim, quando a gente voltar a atender, não sei se as pessoas vão querer viajar, se vão estar com dinheiro para viajar depois de meses parados, né? A gente tem que pensar nisso tudo. Com certeza. A ideia foi ótima, foi muito bom e vai ser maravilhoso. Professor Ike, você quer fechar? Se você quer fazer suas... Não, eu queria agradecer novamente. Estou encantada com vocês, gente. Teve quase 150 pessoas, pelo menos quando eu olhei, chegou perto de 150. É um desafio você pensar assim, você juntar 150 pessoas num dia de semana. Todas as noites tem essa média de público. Bacana. Né? Um pessoal interessado e de certa forma... Parabéns. E de certa forma é um assunto um pouco mais restrito, vamos dizer, é um público apenas de odontologia, né? Quando a gente conglomera com outras áreas, é interessante isso. E eu tenho visto esse interesse crescente, então isso é muito estimulante, né? A gente que está nesse momento atuando na parte hospitalar, que há algum tempo atrás muita gente não botava fé, né? Então está crescendo e que, assim também como essa parte de atendimento domiciliar, né, que muita gente dizia, não, isso aqui é conversa com papo. Você é doida, você é lunática. Ficar feito, como é que chamava, meu Deus? Como é? Caixeiro viajante. Né? Sim. Ficar com um caixeiro viajante com a malinha para lá e para cá. E, na verdade, não é nada disso. Pelo contrário, é uma outra área de ampliação da odontologia e tudo isso faz com que a gente se torne mais forte, que tenhamos maior repercussão na sociedade e que demonstrem a importância do nosso serviço. Hoje, muitos médicos, muitos fisioterapeutas, outros profissionais da área de saúde, enfermeiros, valorizam muito mais. Antigamente, quando a gente botava o pé num hospital, era algo muito estranho. Hoje já é natural na área de cirurgia e na área de hospitalar está sendo cada vez mais costumeiro. Eu lembro que há poucos anos, quando a gente dizia assim, vamos olhar um paciente na UTI para fazer algum cuidado odontológico, o pessoal dizia, que invenção é essa? Deixa o paciente ter alta ou não sei o quê, vai fazer atendimento aqui, você é maluco? Né? E hoje eles estão vendo
Pelo contrário, pedindo para que a gente faça os atendimentos, né? Porque viram a melhora. Os gestores hospitalares também têm visto essa importância, porque esse é um outro lado que tem feito, acho que também a odontologia crescer muito na parte hospitalar, porque antigamente os gestores achavam que era algo que ia dar prejuízo a eles, era alguém mais a pagar, né? É um honorário a mais que está sendo pago, e hoje ele está vendo que esse tipo de atendimento está gerando melhores resultados naquele hospital, que está gerando menor internação, que o paciente está saindo mais rápido, que o paciente sai com mais qualidade, que tem menos complicações nas outras áreas de cirurgia. Então, hoje o pessoal tem o interesse na área odontológica, né? Isso tem sido muito frequente na área de oncologia, na área de cardiologia, na área enfim, de pacientes de risco em geral, né? Mas é bem frequente. Então, assim, eu acho que a gente só tem a crescer, a ganhar, e o que eu posso dizer é agradecer, professora, pela sua generosidade no compartilhamento de todas essas informações. A Carminha também, por toda a disponibilidade e essa energia que ela passa, transmite no dia a dia e não só no trabalho dela, mas nessas outras atividades, né? Eu, às vezes, brinco dizendo que se o meu dia, às vezes, tem que ter 48 horas, o dela tem que ter 72, porque ela é energia essa multitarefa, mulher. viu? É verdade. Eu nunca vi tanta coisa caber num dia só. E acredito que o seu dia a dia também não seja muito diferente, né? Mas Não, mas a muitíssimo gente obrigado. gosta, né? Obrigada, gente. Valeu. Muitíssimo obrigado, professora Carminha. Brigadão. E quero convidar todos amanhã para estarem aqui com o professor Pedro Jorge e a professora Juliana, falando sobre a parte de interações medicamentosas em relação ao Covid. Então, vão ter muitas coisas a esclarecer, falar sobre muitos dos produtos, medicamentos que a gente tem usado. Eu acho que vai tirar dúvida de muita gente. Espero, então, que vocês todos possam estar presentes novamente. E na sexta-feira, sobre a parte psiquiátrica nesses momentos de pandemia e de Covid. Então, como é que a gente vai sair dessa quarentena e como é que vai ser o retorno ao consultório. Então, com o Dr. Gustavo Almena, eu acho que vão ser momentos bem interessantes para a gente fazer isso. Eu não consegui ainda disponibilizar o vídeo de ontem, porque hoje eu estou de plantão, então o acesso aqui é um pouco mais corrido, é mais difícil, a internet não ajuda muito, mas eu estou tentando ainda baixar o de ontem, e esse acho que até amanhã de manhã já deve estar disponibilizado para poder também fazer o upload. Então, provavelmente de hoje para amanhã, os 2 vídeos vão estar disponíveis, tá? Queria agradecer também, Ceci, pela disponibilidade. Falei menos, porque eu estou morrendo de saudade dela, da falinha dela, das aulas dela. Então, falei pouquinho hoje para vocês, mas a gente vai... Outras lives que a gente já está combinando com a Liga, a gente conversa mais, tira mais dúvidas, e espero que vocês participem mais. Estou achando poucas perguntas, né? Então, o ideal seria que vocês também participassem. Ceci, obrigada, meu amor, de coração. Vamos ver se a gente se encontra mais, que seja online. Vamos sim. Valeu, gente. Boa noite.